Hans Kasa nasceu em Praga em 1899, no seio de uma família judia próspera e falante de alemão. Com apenas 6 anos, Kasa já começava a compor. No seu 10º aniversário, o pai ofereceu-lhe um violino da marca Amati e arranjou-lhe lições com Frankenbusch, líder da casa de ópera alemã em Praga. Com 11 anos, peças de Kasa eram já tocadas em Salzburgo e St. Moritz. Foi aluno do compositor Alexander Zemlinsky na Academia Alemã de Música de Praga. E foi Zemlinsky quem dirigiu o seu Opus 1, os Geigenliedern, canções para voz e orquestra sobre poemas de Morgenstern. Depois de acabar a sua formação, Kasa seguiu para Berlim e passou também por Paris, onde teve lições de composição com Roussel. Em Paris, compôs e estreou em 1923 a sua Sinfonia para Pequena Orquestra, apresentada no Teatro dos Campos Elíseos. Este viria a ser o seu primeiro grande sucesso internacional, com apresentações na Europa e nos Estados Unidos. Mas Kasa sonhava compor uma ópera. Ainda durante os anos 20, encontrou um tema que lhe agradou da autoria de Dostoiévski. Começou a compor no final dos anos 20, mas a estreia da versão completa da ópera Verlobung im Traum só aconteceria a 18 de maio de 1933. Esta ópera daria a Kasa um importante prémio nacional de composição na Checoslováquia. A sua ópera seguinte, Brundibar, com libreto de Adolf Hofmeister, foi composta para um concurso anunciado pelo Ministério da Cultura e Educação Pública da Checoslováquia. No orfanato judeu de Praga, na rua Begitska, os alunos começaram a ensaiar a ópera sob a direção do maestro, pianista e compositor Rafael Schechner. Mas a ocupação da Checoslováquia pelos alemães em 1939 levantou muitas dificuldades na montagem da ópera. A ideia de interpretar Brundibar surgiu por ocasião do aniversário de 50 anos do diretor do orfanato, o Sr. Otto Freudenfeld, segundo o relato do seu filho Rudolf, que mudou seu nome para Rudolf Franek após a guerra. Rudolf também viria a contrabandear a redução para piano da ópera para Theresienstadt em 1943. Em conjunto, Rudolf Franek e Rafael Schechner conseguiram ensaiar secretamente a ópera Brundibar com as crianças do orfanato. Mas nos últimos tempos, crianças começaram a ser deportadas. A elas se juntariam o seu maestro ensaiador Rafael Schechner e o próprio compositor Hans Kasa. Mas Rudolf não desistiu e, apesar de todas as limitações, a ópera foi apresentada na viragem do ano de 1942-43. O próprio Kasa não pôde mais vê-los, porque já havia sido deportado para o campo de Theresienstadt em 10 de agosto de 1942. Theresienstadt era um campo de concentração especial. Fundado em 1941 no Pretorado da Boêmia e Morávia, uma região ocupada pelos alemães da Checoslováquia, funcionava como campo de concentração e simultaneamente como gueto. Theresienstadt servia 2 propósitos. Era um ponto de passagem para os campos de extermínio, pois em Theresienstadt não havia câmaras de gás, e era uma espécie de residência sénior para judeus idosos e proeminentes. No entanto, tal era só um estratagema de propaganda usado para enganar o mundo sobre a solução final. O campo de Theresienstadt era conhecido pela sua vida culturalmente rica, que incluía concertos, palestras e educação clandestina para crianças. O facto de ser governado por uma autogestão judaica e por ali acolher um grande número de judeus importantes facilitou o florescimento da vida cultural. No entanto, a realidade era bem diferente. Dos 140.000 judeus presos em Terezin, 35.000 morreram no gueto de fome e doenças. Outros 88.000 foram deportados para os campos de concentração no leste, como o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde pereceriam inevitavelmente. As crianças eram separadas dos pais logo à chegada, só podendo vê-los uma vez por semana. Se ficavam doentes, não podiam ser tratados com medicamentos, pois estes eram proibidos para todos os prisioneiros judeus. Para suportar as horríveis condições de vida de Terezin, muitos prisioneiros, incluindo as 12.000 crianças ali mantidas, criaram várias formas de arte como meio de sobrevivência. A arte tornou-se assim o principal modo de resistência, terapia, expressão e sobrevivência para os presos em Terezin. A vida cultural rica de Theresienstadt
e as muitas crianças que ali viviam permitiram a Hans Kase voltar a pôr em cena a ópera Brundibar. A partir da redução contrabandeada para piano, Kase criou uma nova partitura para os instrumentos à sua disposição, à qual se seguiram novos ensaios. A estreia da versão de Theresienstadt, a segunda versão da ópera ao lado da de Praga, ocorreu a 23 de setembro de 1943. O maestro foi o próprio Rudolf Vranek. De acordo com as informações disponíveis, foram 55 apresentações, mas com o elenco em constante rotatividade, pela morte das crianças que nela participavam. Em 1944, o campo de Theresienstadt foi visitado por uma comissão da Cruz Vermelha Internacional. Foi criado todo um cenário quase teatral para dar a ilusão de que Theresienstadt era um campo modelo e assim convencer o público internacional do tratamento supostamente atencioso dispensado à população judaica. Brundibar também foi tocado como parte disso. Na história de Brundibar, duas crianças não têm dinheiro para comprar leite e estão a cantar na esquina de uma rua para que os passantes lhes deem dinheiro para o leite. Brundibar, um tocador de realejo, sente-se incomodado pelo canto das crianças e rouba-lhes o dinheiro. Vários animais ajudam as crianças a perseguir Brundibar até recuperarem o dinheiro e este ser derrotado. Muita gente, entre o público de Terezin, terá de certo se identificado com esta história, dado que também elas tinham sido privadas de toda a sua liberdade e dos seus bens. Para além disso, Brundibar tornou-se num sucesso na atração principal do campo de Theresienstadt. Embora não houvesse cobrança de bilhetes, as pessoas lutavam por um lugar. De tal forma que atender à ópera Brundibar tornou-se um símbolo de status dentro do campo de concentração. A cena final foi filmada como parte do filme de propaganda nacional-socialista da autoria do realizador Kurt Geron, outro dos prisioneiros de luxo de Terezin, que ganhara fama internacional ao contracenar com Marlene Dietrich no filme O Anjo Azul. O documentário é conhecido com o título Der Führer gibt den Juden eine Stadt. O Führer dá aos judeus uma cidade. Na cena em que filmaria Brundibar, Kurt Geron fez um pedido especial. Queria crianças bonitas e morenas. A razão? Porque o cabelo loiro era associado a crianças de raça ariana e o cabelo escuro aos judeus. Paul Stanford, um prisioneiro que participou na ópera, então com apenas 13 anos como trompetista, recorda assim uma das apresentações. Dessa forma, trocamos o sofrimento do dia a dia pelo sonho da vida livre, do outro lado do arame farpado, onde poderíamos comer até nos fartar. A ópera infantil Brundibar tornou-se para nós um raio de esperança, uma luz na escuridão do cativeiro. O rapaz que interpretou o papel de Brundibar na apresentação, captada pela lenta de Kurt Geron, foi muito elogiado pelo seu talento e pela sua performance. Diz-se que o bigode que usava tinha o intuito de evocar a figura de Hitler, embora não fosse exatamente igual. No entanto, com o fim das filmagens de Geron, recomeçaram os transportes para Auschwitz. 11 comboios no total. Neles seguiram Ilse Weber, escritora,
compositora e enfermeira que escrevera canções e poemas para as crianças de quem cuidava em Theresienstadt. Ao saber que as suas crianças iam ser levadas para Auschwitz, alistou-se para ir com elas, junto com o seu filho Tommy. Seriam imediatamente levados para a câmara de gás à chegada. Foram também levados os compositores Viktor Ullmann, Pavel Haas e Hans Kaiser, junto com todas as crianças do último elenco da ópera Brundibach. Kurt Geron, o realizador que imortalizou em filme a última performance de Brundibach em Theresienstadt, ia ficando para trás, acreditando que, por ter dado aos nazis o filme que eles queriam, teria a sua vida poupada. Mas, ao 11º comboio, Kurt Geron foi levado com a esposa para Auschwitz. Brundibach pode não ter sido um ato formal de resistência dentro de Theresienstadt. Porém, os temas do espetáculo e o facto de que, ao apresentá-lo, as crianças sentiam-se livres e encontravam a felicidade nos piores momentos, remete-nos para uma ideia de resistência. Resistência à dor, à fome e, sobretudo, resistência pela arte, um raio de luz na escuridão. Schlaf, mein Kindchen, schlaf.